Opa, irmãos, bom dia, como é que vai, tudo bom? E aí, muito frio por aí? Aqui tá bravo. Vamos lá, né? Olha só, pintou uma informação aí muito interessante e eu tô fazendo aqui para mim e eu vou estender isso aí para vocês, tudo bem? Porque é uma coisa muito importante, né? Não parece nada. Veja bem, existe uma solução no nosso trabalho chamado cobre ácido, cobre fosforoso, não é isso? Então, essa solução, ela tem uma informação muito importante a respeito dela. Como hoje nós estamos aí com uma diferença de temperatura muito grande, para você ter uma ideia, eu liguei para um cliente aqui, né, essa semana, e lá na região dele, no Nordeste, está dando 39 graus, tudo bem? E aqui está dando por volta de 18, 17, certo? Mas tem lugares aqui para o Sudeste que dá, vamos dizer assim, 13, 7 e por aí vai. Um negócio assim muito baixo sul, né? Então, veja bem, pessoas aí que trabalham com banho, né? Banho para banho de ouro. Então, nós trabalhamos com base, né? Com a base. E o cobre ácido, o cobre fosforoso é um desses componentes. Então, esse banho, ele sofre um comprometimento muito grande com a alta excessiva de temperatura ou com a baixa excessiva, podendo comprometer os aditivos do banho. Tudo bem? Então, eu estou fazendo esse curto vídeo aqui só para informar a vocês, inclusive, isso foi fornecido, essa informação, por um grande amigo que eu tenho, um aluno, sabe? Ele começou comigo aqui, ele é químico, e ele passou essa informação e eu até pedi autorização a ele para passar para vocês. Então, Monteiro aí, de São Lourenço, um forte abraço. Muito obrigado aí pela colaboração, por tudo que você tem aí, né, feito, tá bom? Muito obrigado. A gente tem aí no grupo de alunos, assim, pessoal fera aí, que a gente troca informação, tudo bem? Então não custa nada, né, isso a gente passar para vocês esse tipo de informação, tá bom? O que acontece? Se você tem aí, né, nós trabalhamos com pouquinha quantidade, não é isso? Geralmente o pessoal trabalha com pouca quantidade desse produto, mas se a gente puder manter ele dentro dessa faixa de temperatura, entre no mínimo de 19 e o máximo de 29, seria bom para não prejudicar o banho, não é certo? Então, a gente faz assim, né? Por exemplo, você pega um isopor, então, por exemplo, você está trabalhando lá numa boa, você terminou, você pega aquele becker ou pega aquele tanquinho que você tem, se for uma coisa muito grande, claro que vai ser impossível fazer isso. Mas eu digo, no nosso tipo de trabalho, você pega aquele becker, você pega aquela solução e guarda dentro de um isopor, certo? Para que não haja essa variação de temperatura e venha comprometer o seu banho, tudo bem? Então o isopor, tá certo? Se você tiver outros vasilhames de estoque, a mesma coisa. Bota ele dentro do isopor, então ele não vai sofrer essa variação de temperatura. Irmãos, tudo bem? Então, vamos lá, né? Olha só, dando continuidade ao assunto aqui do cobre fosforoso, vamos esclarecer o seguinte, olha só. Existem aí no cobre fosforoso, são 3 aditivos, tudo bem? Um aditivo é de baixa densidade e o outro de alta densidade. Então, o de baixa densidade, ele age dentro da peça, tá certo? E o de alta densidade, ele age do lado de fora da peça. Então são 2 aditivos. Para que haja um perfeito equilíbrio entre a parte de dentro e a parte de fora dos 2 aditivos, certo? Então, e tem um terceiro que ele é chamado de tensor ativo. Tensor ativo é o seguinte, os íons que saem do anodo de cobre fosforoso, eles encontram uma resistência para ir para a peça. Então, ele tem um terceiro aditivo chamado tensor ativo, que ele vai justamente favorecer, facilitar a ida de íons para a peça. Entendeu? Então, se
a temperatura estiver muito alta, acima de 29 graus, ou centígrados, ou abaixo de 19, então irá comprometer e até estragar o banho, porque ele está totalmente fora da temperatura que ele deveria trabalhar, tudo bem? O ideal é que ele trabalhe a 24 graus, isso seria o ideal. Em locais profissionais, né, como no caso lá dessa empresa do Monteiro, eles têm lá uma forma de deixar ele mais ou menos dentro dessa temperatura. Mas para nós que trabalhamos com pouquíssima quantidade, então você pode tranquilamente equilibrar isso usando um isopor. De repente você tem lá um estoquezinho de alguns litros, então você pode acondicioná-lo dentro de um isopor, tá certo? Onde ele vai manter ali aquela temperatura média, não vindo a prejudicar os aditivos do banho e, consequentemente, destruir o seu banho. Muitas das vezes a pessoa pode ter um problema lá e não ter esse conhecimento e, por causa disso, vai gerar uma série de problemas, tudo bem? Então eu tenho aqui também no Brasil, né, muitos alunos, certo? Até fora mesmo, por causa da internet, eles entram em contato de países distantes, né? Japão, entendeu? Estados Unidos, certo? E lá nós temos assim um entrosamento e a gente procura assim nos ajudar mutuamente, tá bom? Então agradeço muito. Então nesse meio aí nós temos aí uma quantidade enorme de alunos e de pessoas cristãs e evangélicos. Então eu gostaria de enviar um forte abraço para todos vocês, que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, certo? Para que possamos vencer, não é? Esta situação que tem se levantado aí na nossa vida, mas que o Messias possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Isso é o que eu sinto, sinceramente, sabe? A gente entende o seguinte, né? Eu não vivo sozinho, certo? A nossa vida, ela é uma união de muitas pessoas. Então, quando um irmão passa por um problema, por uma dificuldade, então a gente fica triste com isso. Então é muito, muito legal quando a gente vê assim, todos caminhando, se ajudando uns aos outros. Isso é uma coisa para lá do que, certo, divina na nossa vida, aonde nós, irmãos, nos unimos para ajudar uns aos outros, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, um forte abraço, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém.